Para a igreja, que manhã gostosa, né? Manhã poderosa, onde nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é muito gratificante para nós, quando nós viemos na casa do Senhor para sentir a sua presença, para sentir o seu toque. Isso é algo real, é algo verdadeiro. Abra suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1 e o verso 1. O profeta Daniel, capítulo 1, o verso 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, o vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Queridos, o texto de Daniel, ele é tão importante porque ele vai me ensinar alguns princípios, ele vai me ensinar algumas verdades bíblicas, ele vai me ensinar algumas verdades da fé cristã. Eu sei que ser fiel quando tudo vai bem é fácil. Ser fiel quando as coisas estão ao nosso favor é tranquilo. O problema é quando eu mantenho a minha fidelidade quando as coisas não estão do meu jeito. E uma das coisas piores na vida é manter a nossa fidelidade quando eu perco as coisas. E hoje eu quero contar uma história de um menino. Esse menino, ele é um menino que vai viver um caos na sua vida. Ele vai viver uma das piores tragédias que um menino poderia ter vivido. Daniel, quando ele escreve o seu livro, ele não é mais um menino, ele não é um garotinho, ele é um homem de 90 anos de idade. Ele não está mais em Israel, ele está agora em outro império. A Babilônia já tinha passado, agora ele está no Império Médio-Persa. Mas com 80, 90 anos de idade, o Espírito de Deus pede para que ele pegasse a sua pena, pegasse um papiro, um pedaço de papel e escrevesse a sua própria história. Daniel agora vai narrar nesses 12 capítulos a sua história. É tão interessante que quando nós vamos narrar a nossa história, a gente costuma narrar uma das primeiras coisas, é a história do nosso nascimento. É quando você nasceu, o dia, o ano, o mês, a cidade, como que você nasceu.
o nome de papai, o nome de mamãe. E assim nós vamos relatando a nossa história, vamos falando da nossa infância, depois pula para a nossa juventude, para o nosso casamento, e aí até falar da nossa velhice. Mas Daniel não faz isso. Daniel, com 90 anos, ele começa a escrever a sua história, não da sua infância, mas ele começa narrando a sua história da maior tragédia da sua vida. Quando ele escreve o seu livro, e o capítulo 1 e o primeiro versículo, ele já escreve a história de um menino que já tinha 14 anos de idade. Ele esquece totalmente a sua trajetória, da infância até os 14 anos de idade. Ele vai falar de uma tragédia, ele vai falar de um momento caótico da sua história. E isso tem um grande significado para nós. Ele esquece a sua infância, ele esquece um pouco da sua juventude. Ele vai narrar agora a tragédia que inicia-se na sua vida. É por isso que ele diz que no 3º ano do reinado do rei Josias, veio Nabucodonosor e sitiou a minha cidade. Ele fala da sua história, da cidade em que ele nasceu. Daniel provavelmente ele nasce em um dos maiores avivamentos da história de Israel. Daniel nasce no momento áureo da história. Daniel nasce no momento onde o avivamento estava imperando em Israel. Ele nasce no momento onde o culto era algo vivo, algo verdadeiro na sua história. Ele nasce num avivamento muito grande em Israel. É por isso que o nome dele é Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel tinha um pai e uma mãe fervorosa. Daniel tinha uma família que levava ele para o altar. Ele sempre vivia dentro do altar, dentro da igreja. Ele nasceu no fogo, ele nasceu num grande avivamento. Daniel, ele era um menino avivado, mas aos 14 anos de idade, esse avivamento começa a desmoronar. Ele começa a ver aquela nação tão fervorosa, tão crente, que vivia nos cultos, que vivia debaixo de uma plenitude sobrenatural de Deus. Ele vê essa nação dele, esse povo dele, perdendo a intimidade com Deus. E é por isso que ele diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, o que ele está narrando agora? Ele está narrando uma transição de uma vida com Deus para uma vida sem Deus. Ele está narrando o seguinte: olha, agora eu vou começar a narrar não momentos felizes da minha vida, não momentos que eu ia na igreja e que eu falava língua estranha, não momento que eu ia na igreja e eu vi o pastor pregando, não. Eu vou narrar agora o caos de uma sociedade, porque demorou 3 anos. Quando Josias assume o trono, a declinação espiritual foi notória. Depois de 3 anos, eu pude perceber que Deus não estava mais com o meu povo. Deus não morava mais em Israel. Deus não morava mais no templo. Deus não morava mais em Jerusalém. Depois de 3 anos, agora eu já tenho 14 anos de idade, o meu povo se perde. O meu povo se declina. E agora eu começo a ver a declinação de um povo. E Deus levanta uma nação cruel, uma nação traiçoeira, por nome de Babilônia. E ela invade o meu povo. E em 3 leva o meu povo da minha cidade para a terra da Babilônia. E agora ele vai narrar o caos que instalou ali. Ele viu papai e mamãe provavelmente ser mortos. Ele viu mulheres grávidas sendo estupradas. Ele viu homens sendo assassinados. Ele viu crianças sendo mortas pelos babilônicos. Ele viu o caos e a tragédia instalada naquela sociedade. E ele viu alguns sendo levados cativos para a Babilônia. Entre eles estava ele. Um menino com 14 anos, um sonho fervoroso. Agora ele começa a perder tudo o que ele tinha na vida. E o que Daniel perde? Daniel perde a sua identidade. Porque identidade é aquilo que me marca. Identidade é aquilo que diz quem eu sou. Trocar o nome de Daniel para Beltesazar. Porque quando muda o seu nome, querem mudar quem você é. E agora estava querendo mudar Daniel. Daniel agora não é mais Daniel.
agora ele seria chamado de Beltesazar. Tentaram mudar a identidade desse menino. Tentaram mudar, Daniel perde a sua nacionalidade. Ele não é mais hebreu. Não existe mais Israel. Agora ele é um menino sem pátria. É como existem os exilados até os dias de hoje. Existe um povo sem pátria. Daniel não tem mais pátria. O país dele não existe mais. Ele agora está sem pátria, sem chão, sem dono. Ele está sem agenda. Ele está sem perspectiva. Ele perdeu tudo. O que Daniel perde? Daniel perde a sua liberdade. Ele não pode ir mais vir. Agora ele está sujeito a uma autoridade que manda sobre eles. Agora Daniel era escravo. Em Israel ele era livre. Ele podia ir para a escola a hora que ele queria. Ele tinha liberdade dentro do seu povo, dentro da sua nação. Porque uma das coisas que mais nos priva é quando a gente perde a nossa liberdade. Quando você está em um lugar onde você não é livre totalmente. E a gente só começa a entender isso quando a gente é privado da nossa liberdade. Porque nós vivíamos num lugar onde tínhamos liberdade total. E a gente perde a liberdade, a gente começa a perceber. E agora eu consigo perceber um pouquinho o que Daniel sentia na pele. De não ser totalmente livre, de andar com medo, de alguém lhe pegar. Daniel sentiu isso na pele. Daniel agora era escravo, não era mais livre. E Daniel perde as suas raízes religiosas. Porque na Babilônia não tinha igreja. Na Babilônia não tinha pastor. Na Babilônia não tinha uma Bíblia. Na Babilônia não tinha mais culto. Na Babilônia não tinha profeta. Na Babilônia não tinha sacerdote. Daniel perdeu as raízes religiosas. Ele estava perdendo tudo. Mas o que eu acho mais incrível nessa história, que uma das coisas mais importantes da vida não é perder as coisas. Anote isso e vai para a tua casa. Não é perder as coisas, é se perder com as percas da vida. O problema não é que eu perco as coisas, porque uma hora ou outra eu vou perder. Uma hora ou outra alguma coisa vai escapar da minha mão. O problema é quando eu me perco com as percas da vida. É quando você perde o emprego e perde a fé. Perde o namorado e perde a fé. Quando você perde a esposa e perde a fé. Quando você perde o emprego e perde a fé. Você consegue entender que o problema da vida não é perder as coisas, é se perder com as percas da vida. As coisas vão se perdendo e eu vou me perdendo juntamente. Daniel me ensina que eu posso perder as coisas, mas eu não posso perder a fé e a esperança em um Deus vivo. Tudo eu posso estar perdendo, mas eu não vou perder a fé e a esperança. E olha o que Daniel diz no verso 2. Conforme vocês vão se habituando comigo, vocês vão entendendo que eu sou um pregador textual, eu não fujo do texto, eu gosto de explicar todo o texto. Aí no verso 2 Daniel vai dizer, no verso 1 ele narra o que? A tragédia. No verso 2 Daniel vai narrar o que? A confiança que ele tinha em um Deus no meio da tragédia da vida. Olha o que ele diz no verso 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Olha o que Daniel está querendo dizer. Daniel sabia fazer a leitura da vida. E uma das coisas mais importantes da vida é você fazer a leitura da sua própria história. É você entender se Deus está ou não agindo na sua história. Ele diz, e o Senhor. Daniel está querendo dizer o seguinte, ele está intercalando, ele está fazendo uma transição do verso 1 para o verso 2. Ele diz o seguinte, no verso 1 a tragédia está inserida. No verso 1 eu estou perdendo tudo, mas eu tenho a consciência de uma coisa, que o meu Deus, que é o governador dos céus e da terra, Ele é o dominador da minha história, Ele não me deixou sozinho nessa história, porque o Senhor está controlando o universo, e não foi Nabucodonosor que nos pegou, mas foi o próprio Deus que nos entregou na mão de Nabucodonosor. Sabe o que Daniel está querendo dizer? Deus ainda está no controle da história. Deus não perdeu o controle da história. As coisas acontecem, não é por acaso.
menos por coincidência, mas é por providência de Deus. Tudo é providência de Deus. Tudo é providência. E Daniel entendeu que Deus estava agindo naquela história. E Daniel iria fazer a diferença. Querido, o Salmo 137, ele foi escrito justamente nesse período. O Salmo 137 diz assim: junto ao rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E aqueles que passavam perto de nós, olhavam para nós e diziam: canta um dos cânticos de Sião. E nós olhávamos para os nossos algozes, lá na Babilônia, e olhava para eles e dizíamos: como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Existia, na primeira leva, cerca de 50 mil judeus foram levados para a Babilônia. Sabe o que Daniel está querendo dizer aqui? Enquanto a maioria sentava e chorava, Daniel decidiu mudar a sua própria história. Se eu desse um título para esse sermão, eu poderia dar o seguinte título: você pode mudar a sua própria história. Porque 50 mil foram embora. E o Salmo 137 foi escrito relatando a lamentação desses homens. Eles sentavam e choravam, irmão. A gente sabe disso. Sentar e chorar pelo leite derramado não tem sentido. O leite já foi embora, já derramou, não adianta chorar. Eu preciso fazer alguma coisa que possa reverter essa história. Enquanto todos estavam sentados e chorando, Daniel fez a diferença. Daniel foi levado para o cativeiro. Daniel pensou o seguinte: eu não posso voltar mais para Israel. Israel foi destruído. O meu povo foi destruído. Eu não tenho mais nação. Eu não vou ficar a vida inteira chorando. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha história, a minha geração. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha geração. E deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho o que é geração. Geração, existe algumas explicações, e uma das que eu mais amo é uma explicação sociológica de um doutor, que ele diz o seguinte, que geração é quando surge um pequeno grupo em meio a um grande grupo. E ele vai surgir, e ele vai fazer a diferença dentro da maioria. Geração não é aquela maior, mas é aquela que surge para fazer uma diferença. Daniel não era a maioria. Era só ele e mais 3 meninos. Mas eles emergiram no meio de uma sociedade caótica e fria para fazer a diferença. Eu preciso ser corajoso para fazer a diferença numa geração onde todos são normais. Ele surgiu sozinho, mas ele influenciou mais 3 amigos. E agora eles decidiram fazer a diferença. E eles foram levados para o cativeiro babilônico. E preste atenção no que eu vou dizer. Lá no cativeiro babilônico não se matavam pessoas. Em Israel chegou a matar, mas no cativeiro babilônicos não matavam os seus cativos. O que eles fizeram? Eles levou Daniel e os meninos para onde? Para a universidade. Aí pega essa. Por que na Babilônia não matava, mas se levou para a universidade? E o verso 4, ele diz o seguinte: o motivo de levar para a universidade, para aprender 2 coisas: literatura, a expressão letras, e língua caldaica, porque eles falavam hebraico, eles falavam ivrite. Anilomed, papai, bachev, lomede, eles falavam hebraico, eles não falavam caldaico. E aí eles vão para a universidade aprender literatura babilônica e a língua dos babilônicos. Irmão, grave o que eu vou te dizer. A estratégia do diabo é fenomenal. Ele é macaco velho. Se acha que você é o bom, ele já viveu a sua história. Ele já viu essa história muitas e muitas vezes. Irmão, grave essa. A maior luta do diabo não está no mundo das espadas, está no mundo das ideias.
E devagarzinho, o diabo vai colocando a sua cultura dentro de nós. E quando eu menos percebo, aquilo que era pecado não é mais pecado. Só para vocês terem uma ideia, a primeira mulher que deu um beijo à televisão brasileira, ela morreu faz 2 anos, a Vida Alves, na década de 60. Eu ouvi a entrevista dela. E ela disse que quando ela beijou pela primeira vez, o fotógrafo não quis registrar a cena, de vergonha. Em 1967, ela deu o primeiro beijo homossexual da TV brasileira. E o fotógrafo não quis registrar aquela cena, porque ele achou que aquilo ali era demais para a sua época. Isso foi na década de 60. Hoje, alguém se assusta com isso? A briga do diabo não está no mundo não está no mundo da espada, está no mundo das ideias. Cuidado com aquilo que você coloca na sua cabeça. Aquilo que devagarzinho vai destruindo a sua casa. Aquilo que devagarzinho vai destruindo o seu lar. Cuidado, o diabo é sagaz nisso. O diabo, ele é malandro nisso. Ele não fica matando crente, ninguém vai te colocar uma arma na cabeça dizendo para você negar Jesus. Ele vai matando você no mundo das ideias. Quer ver como isso é verdadeiro? Deixa eu hoje ser mais pastor do que pregador. Você assiste a televisão, aí você vê lá o bonitão Brad Pitt, e ele chega, você está trabalhando, e aí, olha que interessante como já trabalha no mundo das ideias. Você faz um negócio no cabelo, aí você chega na sua casa, e você fala assim pro seu marido: e aí, bem, você está vendo alguma coisa diferente? Aí ele olha. Não, olha bem. Aí ele vai falar aquilo que nenhuma mulher quer ouvir. Você engordou? Não engordei. Não presta atenção. Aí ele não repara, não, eu fiz o cabelo. Aí ela fica toda triste. Aí ela vai trabalhar na segunda-feira. Aí ela tá o galãozão. Na hora que ele vê você, o que ele fala? Ficou chique esse cabelo, hein? Na hora, mundo das ideias, o diabo pode lançar na sua mente, você viu? O daqui é melhor do que tem lá. Ou vice-versa. Pode ser para o homem ou para a mulher. E aquilo vai nascendo, vai sendo gerado. Você menos percebe, sai fora da presença do Eterno. É por isso que levou os meninos para a universidade. 3 anos, eu quero mudar a cultura. Quando você aprende outro idioma, escreva isso que eu estou te dizendo. Você esquece da sua cultura. O que Daniel fez? Daniel falou: não, eu não vou fazer. Existe eu sou formado em pedagogia no Brasil. Existe um conceito chamado aculturamento. O que é aculturamento? É quando 2 culturas diferentes é colocada uma do lado do outro, uma tem que suplantar a outra. Isso chama aculturamento. Quando 2 culturas diferentes estão perto, uma vai estudar a outra. O problema é que quando eu fico muito perto do mundo, é natural que o mundo me sufoque, que o mundo me abrace. É por isso que hoje nós temos uma juventude com um aculturamento dentro do mundo muito forte. Um dia perguntaram para o reverendo Hernandes Dias Lopes: cadê o mundo? E ele disse: fui na igreja e encontrei o mundo na igreja. Por quê? Por causa do problema do aculturamento. Porque o diabo hoje trabalha no mundo das ideias. Grave isso. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Paulo vai dizer lá, a carta aos Efésios capítulo 6, que eu preciso colocar um capacete na minha cabeça. Para quê? Para blindar a minha mente dos dardos inflamados do maligno. Primeiro o diabo ganha a sua mente, para depois ganhar as suas atitudes. Aí Daniel disse: não, eu não quero, eu não vou fazer isso. Daniel foi para a universidade. Mas Daniel depois ele teve Daniel teve um outro conselho, que agora ele tinha que comer a comida do rei e beber a bebida do rei. Aí Daniel fala: isso eu não vou fazer, isso eu não faço, eu não como e não bebo a sua comida, eu quero comer a minha comida, eu quero beber a minha aguinha, eu quero comer os meus legumes. Querida, aprenda uma coisa que eu vou te dizer aqui.
Muitos pregadores dizem que Daniel fez um jejum aqui. Daniel não jejuou. Presta atenção no que eu vou te dizer. Comida fala de comunhão. Comida fala de intimidade. Você leva qualquer um para comer na sua casa? Não. Você só começa a levar para comer, para conviver, quem começa a ter intimidade com você. Lá no Brasil nós falávamos que era só o chegado aqui em casa. Não leva qualquer um. Antes eu vim para a América, nós fizemos uma festinha lá no meu condomínio, onde eu morava, e só foi os chegados. Não foi qualquer um. Foi só aqueles que compartilhavam as minhas ideias. Só os meus amigos que foram até a minha casa. Aí Daniel fala, eu não vou sentar. Porque no verso 4, no verso 5, Daniel explica por que ele tomou essa decisão. Porque ele era da linhagem real e da linhagem nobre. E de que tribo era Daniel? Da tribo de Judá. E o Messias viria de que tribo? Da tribo de Judá. E sobre a tribo de Judá tinha uma promessa. Irmão, escute o que eu vou te dizer. Quando você senta e come a comida do mundo, você esquece da sua origem, de quem você é e das promessas que Deus fez na tua vida. Irmão, prefira beber água e comer um pãozinho seco do que comer os manjares juntamente com o rei e esquecer de quem você é e para onde você está indo. Daniel falou, não posso esquecer de onde eu vim e para onde eu estou indo. Irmão, quem é você e para onde você está indo? Para onde você está indo é muito mais importante do que um prato de comida que você vai comer na mesa do rei. Daniel falou, não, eu não posso trocar o valor da eternidade. Irmão, uma coisa que nós estamos se esquecendo é o princípio do valor. Imagine, eu não tenho, mas imagine que eu tenho aqui na minha mão $50. Quanto eu tenho aqui na minha mão? $50. Eu amassei. Quanto eu tenho? $50. $50. Quanto eu tenho? 50. Quanto eu tenho? 50. Quanto eu tenho? 50. Está no chão. Mas vale? 50. Irmão, aprenda isso. O diabo pode te amassar. Ele pode tentar te humilhar. Ele pode tentar fazer o que você quiser, o que ele quiser na sua vida. Mas você vale aquilo que Deus falou que você vale. Valorize o preço do Calvário. Valorize a eternidade. Valorize aquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário para você. Você é precioso para Deus. Nada nessa vida pode tirar o valor que Ele colocou no seu coração. Nada, nem a espada, nem a fome, nem a nudez vai tirar o valor que Ele colocou dentro de você. Daniel sabia o valor que ele tinha. Daniel decidiu então ser diferente. E Daniel começa a comer uma comida diferente. O que eu acho interessante, que no verso de número 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com essas coisas. Deixa eu falar alguns princípios para vocês aqui. Sabe o princípio que Daniel me ensina aqui? Que é muito mais importante passar ou marcar. Olha que interessante, existem algumas pessoas na vida de vocês que passam. Existem outras pessoas que marcam a nossa história. O que você prefere? Passar ou marcar na vida de alguém? A gente precisa marcar a vida de alguém. Tem muitas pessoas que só passam pela nossa vida. Depois de alguns anos, você nem lembra mais que ela existe. Mas existem umas outras pessoas que marcaram a sua história. E Daniel decidiu não passar por essa vida, mas marcar essa história. É por isso que até hoje a gente conta a história de Daniel, porque Daniel não passou, Daniel marcou a sua geração. Eu preciso marcar a minha geração. Sabe uma outra coisa que Daniel me ensina aqui? Que é uma coisa que está, aqui nem tanto, mas no Brasil aflora isso. Daniel me ensina outro princípio. É melhor eu ser importante do que ser famoso na vida de alguém. Porque hoje as pessoas querem ser famosas e não ser importante na vida de alguém. Você sabe o que significa a palavra importante?
Importante vem de uma raiz que significa, na linguística, importar. Importar é pegar algo de fora para dentro. Exportar é tirar daqui para lá. A palavra importante é o irmão é importante para mim, é porque eu importei você para dentro de mim. Porque a fama, ela vem e passa. Quando eu importo, marca, fica. Rubem Alves, um grande mérito da Universidade da Unicamp de Campinas, ele disse que, por exemplo, um professor nunca morre. Ele sempre vai viver dentro de alguém. Por isso que ele precisa ser importante na vida de alguém. E Daniel me ensina esse princípio, que eu preciso ser mais importante na vida de alguém. Eu não preciso ser famoso. E sabe um outro princípio que Daniel me ensina? Que atitudes é mais importante do que crença. Atitudes é muito mais importante do que crença. Quem acredita em Deus aqui nessa manhã? Amém. Mas sabia que acreditar em Deus não basta? É a atitude que determina. Atitude é muito mais importante do que crença. Daniel não acreditou simplesmente. Ele agiu. Ele fez a diferença. Assentou-se no meu coração. Não comer nem beber. O que vai determinar a minha história de sucesso na vida com Deus é uma vida não de crença simplesmente, mas de atitude. Eu preciso fazer as coisas. Eu preciso tomar uma iniciativa. Eu preciso determinar as circunstâncias. Eu preciso pegar a minha rota e ir atrás dessa rota. O que faz, tem muitas pessoas que acreditam, mas não agem. É por isso que eu disse esses dias, o que vai determinar na sua vida não é a promessa, é as instruções da promessa. Se Deus falou para você ir, Ele te deu a promessa, está no mundo subjetivo. Aí eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso caminhar para eu fazer a diferença. É por isso que nós sempre digamos que crença não é tão importante como atitudes. E nós estamos perdendo as atitudes. Nós estamos deixando de fazer as coisas. E se eu quero ter uma vida frutífera, se eu quero fazer a diferença nessa sociedade, eu preciso tomar uma atitude. Sabe como que a gente é conhecido no mundo espiritual? Não é pela crença, é pela atitude. Sabe que você não é conhecido no mundo espiritual pela língua estranha que você fala? Nossa, tô pingando óleo hoje. Falei língua estranha. Profetizei para a igreja inteira. Aí chega lá no tribunal. Senhor, no teu nome eu profetizei. No teu nome eu expulsei demônio. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim. Eu não vos... O que faz ser conhecido são as atitudes da crença. Eu preciso fazer alguma coisa para o reino. Eu preciso fazer alguma coisa na promessa para que isso aconteça na minha vida. Daniel só teve êxito porque ele acreditou e tomou iniciativa e fez a diferença. Então a história desse menino é uma história fantástica. Ele brilhou numa sociedade onde ninguém brilhava. Ele mudou a sua própria história. Não porque ele era bom, porque ele acreditou em uma promessa de Deus. E quando eu acredito na promessa, Deus faz a diferença. E ele termina o capítulo 1, verso 21, dizendo que ele sobreviveu até o reinado de Dário. E aqui eu termino a minha homilia nesta manhã dizendo o seguinte: passarás os céus e passará a terra, passará qualquer tipo de reinado, mas se eu confiar no Senhor, eu permaneço para sempre. Porque quando Daniel acaba de escrever, a Babilônia não existia mais, a Babilônia era passado, mas Daniel não era passado, ele era presente, ele era uma lenda viva, ou seja, tudo pode passar. Mas se eu acredito na palavra,
se eu acredito na promessa e se eu sigo as instruções, a minha história não vai terminar da mesma maneira. Deus vai fazer ela florescer para a glória do nome de Jesus. Acredita nisso. Passará os céus e passará a terra, mas nós que confiamos no Senhor vamos prosperar. As outras pessoas vão ver que as coisas vão passar, mas a gente permanece firme, confiante no Senhor. Que essa história desse menino, talvez você nunca viu por essa perspectiva, ela fique gravada no seu coração. Com o tempo vocês vão se acostumando um pouquinho mais comigo, que eu não sou daqueles que faço tanto barulho, mas eu acredito que uma palavra bem explicada, ela fica martelada no seu coração. Ela vai produzir aquilo que o Espírito de Deus provê no seu coração. Tenha uma manhã abençoada, uma semana próspera, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica o nome daquele que vive e reina para todos sempre.